Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Na primeira cena da série House of Cards, o Francis Underwood, personagem do Kevin Spacey, ele, antes de dar um golpe de misericórdia num cachorro que tinha sido atropelado e estava agonizando, ele disse: há dois tipos de dores, aquelas que te ensinam algo e outras que só te trazem sofrimento. Bom, o mesmo pode-se dizer as leis, certo? Você pode ter leis que criam parâmetros, estabelecem esses parâmetros e, por exemplo, você coloca um assassino por um tempo razoavelmente longo numa cadeia, numa cela, e, digamos, permite, obriga que ele indenize as vítimas. Não traz a pessoa morta de volta, porém, né, isso restabelece, de certa forma, uma harmonia e até mesmo uma justiça. E se torna justiça, porém, também temos leis que fazem o que? Basicamente só estabelecem tiranias, certo? E nisso apesar de, por exemplo, no Brasil as leis terem de ter justificativas para existirem, né, para serem votadas e por aí vai, mesmo assim você vê que apenas o tiranismo, certo? Tiranizar os outros, o cidadão. E, bom, quando eu digo isso, realmente é o cidadão aquele que vive, tem ou tenta viver dentro da lei, porque se você for ver, dependendo da atitude que você tiver em determinada circunstância, você pode ser processado por absolutamente, seja civilmente, seja criminalmente, por qualquer coisa. Por exemplo, se você andar de pernas abertas num banco de ônibus, se você for homem, né, principalmente, você pode ser, digamos assim, acusado de algum assédio, né? Tem um nome de espalhar pernas, um termo em inglês. Ele não é crime, porém, por exemplo, podem te enquadrar de alguma maneira como assédio, seja sexual ou moral, por exemplo. Leis contra homens são exemplos fáceis. Porém, eu lembro, trazendo o exemplo antigo, tem gente que ressuscita leis que viraram, digamos assim, letra morta, ou seja, não são aplicadas. Para quê? Para exercer, basicamente, como eu disse, essa tirania. Por exemplo, códigos de zoneamento, de segurança, eles são elementos são tantas leis, tantos códigos a serem seguidos pelos estabelecimentos comerciais, que basicamente se torna mais barato você subornar uma cadeia de funcionários públicos, por exemplo, ou então de técnicos, para que eles deem a sua autorização, o seu aval, e enquanto eles podem simplesmente desenterrar algum problema que te torna refém e basicamente torna mais custoso. Um exemplo disso podemos dizer que até a Boate Kiss. Não estou dizendo que os donos estão certos ou que o que aconteceu era inevitável,
Contudo, você vê que basicamente já se preferiu o que? Cobrar propina do corpo de bombeiros, fiscais, e basicamente para conceder o alvará para Boate Kiss. Outro exemplo foi quando uma cidade aqui no interior de São Paulo ressuscitou a lei contra a vadiagem para prender pessoas que estavam por aí. A justificativa era de diminuir os crimes, né? E basicamente encaminhar essas pessoas a programas de emprego. Basicamente são pequenas tiranias. A gente pensa, prender um vagabundo bêbado talvez não seja tanto problema. Porém, como o Brasil, que ruma para um narco-estado, onde, por exemplo, onde você não tem praticamente a cidadania, o básico de uma cidadania, que é prevista na legislação brasileira, nas regiões que são normalmente periféricas ou de classe média baixa, você vai ver o que? O crime organizado tomando conta e substituindo, fazendo o papel do Estado, certo? A ponto e até com a anuência do Estado oficial. Por exemplo, você praticamente manda um telegrama dizendo que tal unidade vai estar em tal lugar, em tal dia, tal hora, e basicamente se tira todo o aparato criminoso de lá, certo? Para se fazer a inspeção de tal coisa. Tu até deixa, se for apreensão, você deixa alguma coisa para ser apreendida, certo? Então, assim, e o que acontece? A classe média, que, como eu disse, tem mais acesso a essa cidadania, pode ser tanto a classe média, né, quanto uma classe média alta, ela basicamente vai sustentar o que? O Estado oficial, certo? Enquanto uma classe média baixa e uma classe baixa vai ficar refém do que? Do poder do narco-estado. Eu falei isso num termo irritante, que é anarco-tiranismo. Você vai ver que se estabelece um conjunto de leis, de normas, de condutas, e que basicamente não atingem todo mundo, certo? Até como falei quando expliquei que eu cheguei à conclusão, né, de Kafka, quando se estabelece classes. Mas no caso você vai ver que simplesmente há um abandono de certas porções da população pelo poder público oficial, basicamente. E assim, para se reconquistar esse controle é necessário muita violência. E aí o que acontece? Tanto tem Brasília, que é a Disneylândia da loucura, quanto você tem políticos demagogos achando que, ou até financiados por esse narco-poder, esse narco-estado, por exemplo, defendendo ou amenizando as situações dele. Não chega aos extremos, por exemplo, do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, que quase está defendendo a legalização da cocaína, né? E capaz de patentear pro país, né, a marca Sal da Colômbia. Mas enfim, isso daí porque simplesmente um país onde supostamente metade das exportações é só disso, e pensando que é um produto semi-industrializado,
para um país que exporta, a indústria serve só para o mercado interno. E então realmente seria algo, primeiro, reconhecer que o problema existe e não tem como vencê-lo, e também também de certa forma arrecadar com isso, e até não vou dizer que isso vai diminuir, mas drasticamente, mas amenizar o problema da violência, certo? Porque basicamente você vai ter, claro, também tem a questão de taxação, né? Se colocar um imposto de 96% que nem cigarro, então realmente aí você vai redundar no mesmo problema de legalidade. Mas isso daí é uma outra discussão. Voltando ao Brasil, nós temos, e não só o Brasil, mas outros países, você vê isso. Basicamente, não se tem essa busca pelo quê? Por um equilíbrio, mas simplesmente o que? Se mantém um privilégio de um determinado grupo, se tiram de outros, ou tiram de outros grupos, de uma maioria para tirar de uma minoria. Um exemplo disso é que a sociedade continuará sendo sustentada por esse tipo ideal, que é o homem heterossexual, branco, cristão, independente e esse tipo ideal é independente da cor da pele ou da, como chama, ou da genitália, pode ser mulheres também. Que basicamente não ficam com o feminismo, basicamente pessoas que querem viver suas vidas, certo? Então elas serão as vítimas disso, dessa tirania do poder oficial e das suas leis, quanto também desse narco-estado que está se formando no Brasil. Bom, basicamente o que acontece, a lei só serve para o cidadão que tem um endereço fixo, perfeito? Se, por exemplo, ele morar num barraco que não tem, que numa área de ocupação que não tem rua, não tem nada, realmente fica difícil achar. Ou então a rua que foi criada de modo não oficial. Como eu disse também, só para terminar, de fato, realmente o cidadão, a pessoa que vive a cidadania, basicamente vai se resumir a o que? A pagar impostos cada vez maiores para o Estado oficial e ficar refém do outro. E um exemplo de como isso está acontecendo no Brasil, acho que 2 exemplos bem paradigmáticos, comparar com um narco-estado já oficializado, que é o México. Por exemplo, você vê gangues atacando turistas em Cancún, gente sendo rivais também vão para lá em pontos turísticos, são executados em ações, digamos assim, bem coordenadas e bem preparadas, né? E nós tivemos 2 exemplos, um no aeroporto de Guarulhos com o delator do PCC, o sei lá o que, Friedenbach, alguma coisa, e também no caso dos médicos que foram confundidos com milicianos e foram executados. Quando a violência vai para o ponto turístico, para os cartões postais dos países,
Óbvio, não é tão frequente assim também no Brasil, né? Esse tipo de violência do crime organizado extremamente qualificada, né? Porque afinal precisa-se de organização para, por exemplo, você ter armas de grosso calibre e rotas de fuga, né? Mas e o que não acontece com frequência, mas já se mostra que aconteceu duas vezes, aconteceu, então pode acontecer mais, e basicamente ficarmos sem ação. E também, como eu digo, falei que lei contra homens são fáceis. Lembrem-se que a Lei Maria da Penha não sobe a favela. A mulher, se ela trair e tudo mais, e ela não for rápida para fugir, basicamente ela vai ter seu cabelo raspado ou até coisa pior. É isso e obrigado.